Sabe quando tudo parece difícil e a gente se sente muito triste? Nessas horas, eu sempre lembro de uma história que me faz pensar diferente. Existe uma história antiga sobre um cara chamado Sísifo. Ele tinha que empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, mas toda vez que chegava lá, a pedra rolava para baixo e ele tinha que começar tudo de novo, para sempre. Parece horrível, né? Mas aí vem a parte interessante. Dizem que Sísifo aprendeu a gostar dessa tarefa. Ele encontrou um jeito de não se sentir triste com isso. E sabe o que isso me faz pensar? Que mesmo quando as coisas são difíceis, a gente pode escolher como se sentir sobre elas. Só que às vezes, eu fico me perguntando, será que isso faz sentido mesmo? E se a vida for muito chata ou dolorosa? Só dizer, seja feliz, não resolve tudo, né? Parece meio injusto falar isso para alguém que está sofrendo muito. Já imaginou ter que fazer algo muito difícil todos os dias, sem nunca conseguir terminar? Às vezes, a nossa vida também parece assim, né? A gente estuda muito para uma prova, mas depois vem outra. Trabalha duro, mas sempre tem mais coisas para fazer. A gente tenta construir algo legal, mas nem sempre dá certo. Parece que estamos sempre empurrando pedras que nunca param no topo. Isso faz a gente pensar, se nada dura para sempre e tudo pode dar errado, então qual é o sentido de tudo isso? Será que vale a pena continuar tentando? Tem um experimento com cachorrinhos que mostra algo parecido. Alguns cientistas colocaram os bichinhos em uma situação ruim e depois de um tempo, eles simplesmente desistiram de tentar escapar. Eles aprenderam que, não importa o que fizessem, nada ia mudar. E sabe o que é assustador? Às vezes as pessoas também se sentem assim. Quando algo ruim acontece várias vezes, elas podem começar a achar que nunca vai melhorar e acabam parando de tentar. Mas será que precisa ser assim? Será que existe um outro jeito de olhar para tudo isso? Sabe quando você tenta e nada dá certo? Tipo quando você monta um castelo de blocos e ele sempre cai. Ou quando tenta aprender algo difícil e parece que nunca consegue. Isso pode fazer a gente querer desistir. Foi isso que aconteceu com Sísifo. Ele empurrava uma pedra gigante até o topo de uma montanha. Mas toda vez que chegava lá, a pedra rolava para baixo. De novo e de novo. Se isso acontecesse com você, talvez você parasse de tentar, né? Afinal, parece que nada muda. Isso tem um nome complicado. Desamparo aprendido. É quando a gente passa por tantas dificuldades que começa a achar que nada nunca vai melhorar. Aí algumas pessoas tentam fugir desses sentimentos de tristeza. Elas ficam jogando videogame por horas, assistindo TV sem parar, ou até bebendo. Os adultos fazem isso só para esquecer os problemas. Outras ficam pensando no que poderiam ter feito diferente, como se pudessem mudar o passado. Mas isso não dá certo. É como correr da própria sombra. Não importa o quanto você corra, ela sempre estará lá. Um filósofo chamado Camus falava sobre isso e chamava de o absurdo. Ele dizia que a gente sempre busca um significado para tudo, mas o mundo não se importa com isso. Então ficamos pensando, quando eu tiver esse brinquedo, quando eu crescer, quando eu tiver um emprego legal, aí sim eu vou ser feliz. Mas aí essas coisas acontecem e nada muda muito. A gente sempre quer mais e nunca se sente satisfeito. Quando nada faz sentido e tudo parece difícil, o que dá para fazer? Camus e alguns psicólogos dizem que o primeiro passo é aceitar. Em vez de fugir ou lutar contra o que já aconteceu, podemos olhar para as coisas como elas são e tentar encontrar um jeito de seguir em frente. Talvez a resposta não seja se livrar da pedra, mas aprender a gostar do caminho. Sabe quando a gente quer que as coisas sejam diferentes? Tipo quando chove bem no dia em que você queria brincar lá fora,
Ou quando algo dá errado e você fica pensando: ah, queria que tivesse sido de outro jeito. Mas e se, em vez de brigar com o que já aconteceu, a gente aprendesse a gostar das coisas como elas são, mesmo das partes difíceis? Um filósofo chamado Nietzsche falava sobre isso e chamava de amor fati, que significa amor ao destino. Isso quer dizer que, ao invés de só aceitar as coisas, a gente aprende a gostar delas do jeito que são. Parece difícil, né? Mas isso pode ajudar. Muito. Tem uma coisa chamada desamparo aprendido, que é quando alguém passa por tantas dificuldades que começa a achar que não tem mais controle sobre nada. Mas isso não é verdade. O primeiro passo para sair disso é aceitar os nossos sentimentos e pensamentos, ao invés de fugir deles. Por exemplo, ao invés de pensar, por que eu fiz aquilo? Ou, por que isso aconteceu comigo? Podemos dizer, ok, estou tendo esse pensamento, mas ele não me define. Em vez de lutar contra ele, podemos apenas observá-lo, como se estivéssemos olhando para uma nuvem passando no céu. Isso nos ajuda a ver que não somos só nossos erros ou sentimentos ruins. A gente não é um fracasso só porque falhou em alguma coisa. A gente é muito mais do que isso. Um outro filósofo chamado Camus dizia que tentar entender completamente quem somos é como tentar segurar água com as mãos. Ela sempre escapa. Isso porque estamos sempre mudando, aprendendo, crescendo. O que importa não é só o que a gente pensa ou sente, mas o que a gente faz com isso. Então, em vez de brigar com a vida ou tentar encontrar um grande significado escondido, talvez o segredo seja simplesmente viver, um dia de cada vez, aceitando o que vem e fazendo o melhor que podemos. Você já tentou pegar água com as mãos? Não importa o quanto você aperta, ela sempre escapa pelos dedos, né? Pois é, tentar entender completamente quem somos é meio parecido com isso. A gente pode se descrever de várias formas. Eu sou esperto, eu sou tímido, eu sou engraçado. Mas será que dá para resumir tudo o que a gente é em palavras? O filósofo Camus dizia que não. Sempre vamos ser um mistério, até para nós mesmos. E quer saber? Tá tudo bem. Muita gente acha que precisa descobrir exatamente quem é para ser feliz. Mas e se a gente não precisasse saber disso? E se em vez de tentar encaixar nossa identidade em uma caixinha certinha, a gente apenas vivesse? Pensa em quando você era bem pequeno e brincava de faz de conta. Um dia você era um pirata, no outro, um astronauta, depois, um herói. Você mudava o tempo todo e isso não era um problema, né? Você só se divertia. Os adultos chamam isso de fingimento genuíno. Significa que podemos agir de formas diferentes, sem sermos totalmente presos a isso. Podemos trabalhar, estudar, ser amigos de alguém, mas nada disso define completamente quem somos. E tudo bem, mudar com o tempo. Agora você pode estar pensando, mas se nada tem um significado fixo, por que se importar com alguma coisa? Resposta é simples, porque o que fazemos importa mais do que apenas quem somos. Mesmo sem entender completamente quem somos, podemos escolher ser gentis, curiosos, corajosos, e isso faz diferença. Então talvez a ideia não seja encontrar uma única resposta para quem somos, mas aceitar que estamos sempre mudando, crescendo e descobrindo novas partes de nós mesmos. E quer saber? Isso pode ser bem divertido. A vida pode parecer difícil às vezes, como empurrar uma pedra gigante montanha acima, sabendo que ela sempre vai rolar para baixo de novo. A gente tenta entender quem somos, tenta encontrar um significado para tudo, mas parece que as respostas escorrem como água pelos dedos. Isso pode ser frustrante, mas talvez o segredo não seja achar todas as respostas, e sim aprender a viver sem elas. Aceitar a vida como ela é, com as coisas boas e ruins, pode ser libertador.
em vez de lutar contra o que já aconteceu ou ficar preso em pensamentos que não mudam nada, podemos escolher focar no que fazemos no presente. Podemos nos divertir, tentar de novo, mudar de ideia, crescer e aprender sempre. E sabe o mais legal? Assim como uma criança brincando de faz de conta, podemos experimentar diferentes papéis e descobrir novas partes de nós mesmos sem precisar nos prender a nenhuma delas. A vida não precisa ser uma busca infinita por uma única resposta. Ela pode ser uma aventura cheia de momentos, e a melhor coisa que podemos fazer é vivê-los com o coração aberto. No fim das contas, talvez o importante não seja chegar no topo da montanha, mas aproveitar o caminho.